Raimundo Fagner Cândido Lopes, mais conhecido apenas como Fagner, ICO, 13 de outubro de 1949, é um cantor, compositor e instrumentista, ator e produtor brasileiro, e um dos integrantes do chamado Pessoal do Ceará. O nome de Fagner vem sendo incluído na lista dos maiores cantores de música latina, principalmente pela sua filiação com outros músicos latinos não brasileiros, como Mercedes Sosa. Nasceu em Oroz, que à época era distrito de Icó, interior do Ceará, cidade onde cresceu, passou a infância e ainda visita regularmente. É o mais jovem dos 5 filhos de José Fares Haddad Lupos, imigrante libanês, e Francisca Cândido Lopes. Raimundo Fagner nasceu em 13 de outubro de 1949 e foi registrado na cidade de Oroz, no interior do estado do Ceará e batizado em 27 de dezembro na Igreja do Carmo em Fortaleza. Aos 6 anos ganhou um concurso infantil na rádio local, cantando uma canção em homenagem ao Dia das Mães. Na adolescência formou grupos musicais vocais e instrumentais e começou a compor suas próprias músicas. Venceu em 1968 o 4º Festival de Música Popular do Ceará com a música Nada Sou, parceria sua com Marcos Francisco. Tornou-se popular no estado em 1969, após comparecer em programas televisivos de auditório na TV Ceará. E juntou-se a outros compositores cearenses como Belchior, Jorge Melo, Waldir Rogério, Edinardo e Ricardo Bezerra. O grupo ficou conhecido como o Pessoal do Ceará. Também no ano de 1969, após ganhar o 1º Festival de Música Popular do Ceará, aqui no Canto, Fagner saiu em excursão junto com o grupo de música e teatro do Capela Sistina. Foram para Buenos Aires de ônibus. A viagem durou 45 dias de estrada. A carreira nacional de Fagner começou de forma bastante imprevisível. Mudou-se para Brasília em 1970 para estudar arquitetura na Universidade de Brasília. Participou do Festival de Música Popular do Centro de Estudos Universitários de Brasília com Mucuripe, parceria com Belchior, e classificou-se em 1º lugar. No mesmo festival recebeu menção honrosa e prêmio de melhor intérprete com Cavalo Ferro, parceria com Ricardo Bezerra, e 6º lugar com a música Maneira Frufru. Maneira também com Ricardo Bezerra. A partir de então, Fagner conseguiu despertar a atenção da imprensa do Sudeste, sendo suas canções intensamente executadas em bares. Em 1971 gravou seu primeiro compacto simples em parceria com outro cearense, Wilson Cirino. Foi lançado pela gravadora RGE, e não fez grande sucesso. O objetivo da gravadora era bater o sucesso de cantores como Antônio Carlos e Jocafi. Ainda em 71 foi para o Rio de Janeiro, onde Elis Regina gravou Mucuripe, que se tornou o primeiro sucesso de Fagner como compositor e também como cantor, pois gravou a mesma canção em um compacto da série Disco de Bolso, do Pasquim, que tinha, do outro lado, Caetano Veloso interpretando A Volta da Asa Branca. O primeiro LP, Maneira Frufru Maneira, veio em 1973 pela gravadora Philips, incluindo Canteiros, um de seus maiores sucessos. Música sobre poesia de Cecília Meirelles. O disco teve participação de Bruce Henry, contrabaixista nascido em Nova York e radicado no Brasil, tendo integrado a banda de Gilberto Gil, Naná Vasconcelos e Nara Leão. Apesar de tudo, o disco vendeu apenas 5.000 cópias, e foi retirado de catálogo, e só foi relançado em 1976. O cantor fez, também em 1973, a trilha sonora do filme Joana, a francesa que o levou à França, onde teve aulas de violão flamenco e canto. De volta ao Brasil, gravou no ano de 1975 seu segundo álbum de estúdio, titulado Ave Noturna, e foi lançado pela gravadora Continental. O disco atingiu um sucesso considerável de vendas, e pela primeira vez, Fagner teve uma de suas canções na trilha sonora de uma novela, Beco dos Baleiros, de Petrúcio Maia e Brandão, na novela Ovelha Negra da TV Tupi. Ainda pela gravadora Continental, gravou um compacto simples ao lado de Ney Matogrosso. Em seu terceiro disco pela gravadora CBS, Raimundo Fagner, que foi um sucesso em vendas, na primeira semana foram vendidos mais de 40.000 exemplares. Seu quarto disco, Oroz de 1977, teve arranjos e direção musical de Hermeto Pascoal. Fechando a década de 1970, lançou mais 2 discos, Eu Canto, 1978, com outro poema de Cecília Meirelles, Motivo. Musicado por Fagner e mesmo tendo os créditos da poetisa, o LP teve problemas com os herdeiros e teve de ser relançado com a música Quem Me Levará Sou Eu no lugar de Motivo e Beleza, 1979.
Eu Canto foi seu primeiro sucesso comercial e continha também revelação com um solo de guitarra tocado por Robertinho de Recife. Ela foi escrita após Roberto Carlos o perguntar em um show seu quando ele iria começar a cantar para o povão. Ao assinar com a CBS, Fagner exigiu ser contratado também como produtor, e assim ele ajudou a lançar vários nomes do Nordeste brasileiro, incluindo Zé Ramalho, Elba Ramalho, Amelinha e o próprio Robertinho de Recife. A gravadora passou a conter tantos artistas nordestinos e principalmente cearenses, que foi apelidada de Cearenses Bem-Sucedidos. O primeiro LP dos anos 1980 foi Eternas Ondas, que teve na parte instrumental Zé Ramalho, Dominguinhos, Naná Vasconcelos e muitos outros. Neste mesmo disco, Fagner fez uma versão com a ajuda de Frederico Mendes, do clássico de John Lennon e Yoko Ono, All My Love, do álbum Imagine de 1971. Aproveitando o auge de Fagner em sua carreira, a gravadora Continental lançou o disco Juntos, Fagner e Belchior, uma compilação que continha faixas do disco Ave Noturna, o único de Fagner lançado pela Continental. A Polydor, por sua vez, recolocou para venda o disco Maneira Frufru Maneira. Em 1981, Fagner gravou o álbum Traduzir-se, um grande marco em sua carreira. O disco foi lançado em toda a Europa e América Latina. Também em 1981 lançou um álbum em espanhol, um antigo sonho de carreira. Em 1982, lançou Sorriso Novo, que tinha como canções poemas de Fernando Pessoa e Flor Bela Espanca musicados por Fagner. Em 1983, gravou Palavra de Amor, que teve participação do grupo Roupa Nova e de Chico Buarque. Nos anos seguintes, gravou os discos A Mesma Pessoa e Semente, os últimos com a gravadora CBS. Ao lado da banda Blitz, Gonzaguinha e outros, Fagner participou do 12º Festival Mundial da Juventude, realizado entre julho e agosto de 1985 em Moscou. Em 1986 lançou seu primeiro disco pela gravadora RCA, com o nome de Fagner, A Lua do Leblon. Em 1987, Fagner lançou mais um disco, Romance no Deserto, título em português de uma canção composta e gravada por Bob Dylan no álbum Desire. Este disco superou a marca de 1 milhão de cópias vendidas, e foi lançado também nos Estados Unidos, importado pela BMG Music Nova York. As canções Deslizes, A Sombra de um Vulcão e a faixa título ficaram por mais de 700 dias entre as mais tocadas do Brasil. O último disco da década, o 15º disco da carreira de Fagner, recebeu o prêmio Sharp de melhor álbum do ano. O primeiro álbum da década, Pedras que Cantam, de 1991, teve como primeira canção de trabalho Borbulhas de Amor. Esta que é uma versão adaptada da música homônima em espanhol do cantor dominicano Juan Luis Guerra. Fagner passou 2 anos sem lançar um disco novo. Foram 20 meses de preparo até que o disco Demais fosse lançado em maio de 1993. O disco revive os principais temas da bossa nova com versões de canções de Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Dorival Caymmi. No ano seguinte lançou o disco Caboclo Sonhador, desta vez com clássicos do forró, com versões de canções de Dominguinhos, Luiz Gonzaga e vários outros. O disco não possui nenhuma canção de sua autoria. Em 1995 fixou moradia em Fortaleza, e lançou mais um álbum, Retratos. O álbum recuperou canções do fim dos anos 1970, ainda não gravadas por Fagner. O 20º álbum de sua carreira foi lançado em 1996 com o título de Pecado Verde. Neste mesmo ano, Fagner completava 23 anos de carreira artística. O último disco da década de 1990 foi Terral, que não possuía nenhuma canção de sua autoria. Em 2001, gravou o álbum que tem o título apenas de Fagner. Tem canções em parceria com Zé Cabaleiro, Fausto Nilo, Abel Silva e Cazuza. A parceria de Fagner e Zé Cabaleiro rendeu em 2003 um álbum de estúdio e um DVD ao vivo com o título Raimundo Fagner e Zé Cabaleiro, além de uma série de shows pelo Brasil. Em 2004, pela Indie Records, Fagner lançou o álbum Donos do Brasil. O penúltimo disco lançado por Fagner foi Fortaleza em 2007. Posteriormente lançou Uma Canção no Rádio, contendo nova parceria com Zé Cabaleiro em 2009. Em 2007, em entrevista à revista Quem, Fagner assume que já teve relacionamentos com homens. Questionado quanto a ser bissexual, ele deixa claro que não gosta de rótulos. Em 2011, Fagner foi considerado um dos 30 cearenses mais influentes do ano, de acordo com uma enquete realizada pela revista Fale. Em 2014 lançou o primeiro disco de inéditas, Pássaros Urbanos, depois de 5 anos e retornando à parceria com a Sony Music.
Em novembro de 2014, Fagner lançou um álbum ao vivo colaborativo com o cantor e violonista Zé Ramalho, intitulado Fagner e Zé Ramalho ao vivo, também pela Sony Music. Em 2020 lança em formato digital, junto com Zé Cabaleiro através da Saravá Discos o disco Raimundo Fagner e Zé Cabaleiro, ao vivo em Brasília, 2002. A apresentação em Brasília DF foi descoberta por acaso e gerou o álbum ao vivo com 10 números do show e 2 faixas bônus gravadas em estúdio. Em dezembro de 2020 inaugura parceria com a gravadora Biscoito Fino e lança o disco Serenata, uma seleção de serestas e clássicos da música popular gravados originalmente por grandes vozes da era do rádio. A música título revelou a colaboração especialíssima de Fagner com Nelson Gonçalves, feita com a ajuda da tecnologia, tendo como base a voz original da gravação que Nelson lançou em 1991.